Pessoal, tudo certo com vocês? Tranquilo? O professor Diego hoje vai falar sobre as transformações isocóricas, né? O nosso último tipo de transformação gasosa, também conhecida como isovolumétrica ou volumétrica. Na transformação gasosa isocórica, a pressão fica diferente, a temperatura fica diferente, porém o volume permanece constante. Tá ok? Aqui a definição certinha, ó. Transformação isocórica é o tipo de transformação gasosa onde o volume permanece constante, variando a pressão e a temperatura. Esqueci o cedilha lá, mas vocês vão me perdoar, tá certo? Então, se utiliza a fórmula onde a P1 é dividida pela T1, a P2 é dividida pela T2. Tá certo? Na transformação isocórica, se eu aumento a temperatura, eu tenho que aumentar também a pressão. Por quê? Porque o volume vai permanecer constante, né? Não tem um êmbolo. É o que acontece numa panela de pressão, por exemplo, né? Eu aumento a temperatura, aumenta a pressão interna. E o gás vai sair pela válvula, ok? Então, nas transformações isocóricas, o volume não vai mudar a pressão e a temperatura. Passar para o exemplo 1. Ó, certa massa de um gás exerce a pressão de 4 atmosferas a 47 graus centígrados. Determine qual a pressão que esta massa exerce se a temperatura subir para 127 graus centígrados e o volume permanecer constante. Ó. Certa massa de um gás a 4 atm a 47. Tá ok? Vamos para a resolução. Tá aqui, ó. Tiramos os dados, né? P1 e V1, T1, P2, V2 e T2. Então, se o volume permanece constante, é volume V. A P1 e T1, a P2 é o que eu quero saber, e a T2 é a 127. Então, nós sabemos que para alterar a pressão, para alterar a temperatura, nós precisamos utilizar a fórmula do TK é igual a TC mais 273. Fiz direto, né? Passei para 320. Novamente aqui passei para 400. Vamos substituir P1 com a T1. A P2 é o que eu quero saber, a T2. Multiplicação de meios e os extremos, ficou 320 P2, igual a 4 vezes 400 a 1.600. 1.600 dividido por 320 é igual a 5 atmosferas. Então, se eu aumentei a temperatura, eu aumentei a pressão, ok? Por causa o volume não varia. Não varia. O segundo exemplo aqui, ó. A pressão de certa massa de um gás é exercida a 3 atm e a temperatura é de 27 Celsius. Qual será a temperatura se a pressão passar para 3,2 atmosferas? Então, eu vou aumentar aquela pressão interna, com qual temperatura vai ficar? Ok? Então, nós temos 3 atm no P1, o V1 continua V, T1 27, aumentamos a pressão para 3,2, o volume, vamos ver qual é a temperatura que vai alcançar. Substituímos P1, T1, P2, T2, multiplicação cruzada, meios e os extremos, né? 3,2 vezes 300 deu 960, ficou o 3T2, isolei a incógnita, dividi o 960 por 3, deu 320 Kelvin. Se eu quiser passar para Celsius, o que eu faço? Eu pego o 320 e diminuo o 273, utilizando a fórmula de conversão de Celsius para Kelvin. Ok? Vou passar um resuminho aqui das 3 transformações que a gente estudou, né? Transformação isotérmica, transformação isobárica e transformação isocórica. Então, a isotérmica,
a temperatura permanece constante, a isobárica, a pressão permanece constante, a isocórica, o volume permanece constante. Na isotérmica, se eu aumentar a pressão, eu vou diminuir o volume. Na isobárica, se eu aumentar a temperatura, eu vou aumentar o volume. Ok? Na isocórica, se eu aumentar a pressão, eu vou aumentar a temperatura ou vice-versa. Tá ok? Então, tá aí as 3 transformações. Tivemos 3 aulas seguidas sobre esse estudo dos gases, né? Para a gente ver a atuação da pressão, do volume e da temperatura nos gases, tá ok? Então a gente vai ver lá mais para frente a utilização desses cálculos e a importância que isso tem na formação das substâncias, tá ok? Espero que tenham gostado. Quem gostou, deixa um joinha. E se gostou, se inscreve no canal. Eu sei que é bem simples, não tem luxo, não tem edição, né? É uma coisa espontânea. A gente faz improvisado, buscando sempre simplificar e ajudar vocês aqui nesses estudos. Ok? Forte abraço do Gordo, tudo de bom.